Muito boa tarde a todos. Hoje, dia 11 de fevereiro de 2023, iniciamos mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, aqui da cidade de Curitiba. Demais estudos da casa e outros estudos já realizados da Revista Espírita podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Nós estamos estudando o ano de 1860 da Revista Espírita. Já estamos bem no finalzinho, mês de dezembro, e hoje nós vamos iniciar o estudo de número 77, onde Kardec vem trazer para nós as dissertações espíritas, recebidas ou lidas na sociedade por diversos médiuns. O primeiro tema vai ser a dissertação espírita Alegoria de Lázaro. Pode iniciar para nós hoje, Pereira? Posso sim. Então, boa tarde a todos. Estão dando continuidade aí ao nosso estudo da Revista Espírita, como o Lelo colocou ali já, na parte das dissertações espíritas, Alegoria de Lázaro, médium Sr. Alfredo Didier. Começa assim. Cristo gostava de um homem chamado Lázaro. Quando soube de sua morte, grande foi sua dor, e se fez levar até o seu túmulo. A irmã de Lázaro suplicava ao Senhor, dizendo: é possível restituir-lhes a vida a meu irmão? Ó, vós que amáveis tanto, devolvei-lhes a vida. Mundo do século XIX também, estás morto. A fé, que é a vida dos povos, extingue-se dia a dia. Olha que colocação interessante que ele fez, que link que ele fez, né? Ele fez na passagem de Lázaro, de Jesus, com a atualidade da época de Kardec, né? Olha que o Espírito fez uma coisa bem interessante para a gente refletir até hoje, né? Essa reflexão aí, né? Da morte, né? Muito mais hoje, né? Muito mais hoje, né? Mas eu achei interessante como é que ele foi pegar uma colocação que foi colocada para Jesus e fez fazer uma comparação, né? Eu vou esperar você continuar ali o parágrafo, a hora que terminar ali eu quero comentar também. Até ele colocou, mundo do século XIX também está morto. A fé, que é a vida dos povos, extingue-se dia a dia em vão. Alguns crentes quiseram despertar-te de tua agonia. É muito tarde. Lázaro está morto. Só Deus o pode salvar. Eu estava pensando exatamente isso que a Sônia comentou, né? Muito mais hoje do que no século XIX. Assim como Lázaro, né? Até, de repente, a gente pode entrar nesse quesito aí de que Lázaro não estava morto, talvez fosse uma catalepsia, alguma coisa assim, né? Mas quanto mais tempo você fica ali sem alimento, sem nada, você está morrendo fisicamente a cada dia mais. E nós, do século XIX para cá, né, dado a essas distorções que nós temos hoje, nessa questão da evolução, das pessoas que acredito que estão evoluindo, mas na verdade, na nossa concepção, estão devoluindo, né? A gente está cada dia um pouco mais morto mesmo, né? E só Deus hoje em dia, só Deus mesmo para vir dar um chacoalho aqui e dar uma resgatada. Porque do século XIX, lógico, existiam todas as barbáries que a gente lembra, né? Muito se ganhou na questão aí do respeito com o ser humano, e entre outros, mas também muito se perdeu ali com a questão ali não vou dizer costume, mas das coisas naturais que Deus criou. Né? E eu acho que isso é bem prejudicial para nós também. É um apego exacerbado pelo materialismo, né? Então só vê o corpo aqui, né? Aí que tá, o que morre o corpo. A morte maior que ele está colocando aqui dentro aqui é essa morte de você dessa fé, de acreditar nesse porvir da vida futura, né? Do prosseguimento das oportunidades, né? Aí é que realmente hoje está muito pungente, muito forte isso, né? Esse apego. O materialismo parece que nessa época nossa agora
veio bem forte mesmo, né? Então eu vejo as pessoas chegam desesperadas, tudo por questões materiais, né? Como que isso aqui fosse, né? Mas se morreu o corpo, mas você não é o corpo, você é um espírito, né? Então existe um apego muito grande, né? E aí eu achei bem bacana mesmo essa colocação dele, né? E continua. Então, o Cristo se fez conduzir ao túmulo, levantar a pedra do sepulcro, cercado de faixas. O cadáver se apresentou em todo o horror da morte. Cristo lançou um olhar para o céu, tomou a mão da irmã e, levantando-a, outra mão para o alto, exclamou: Lázaro, levanta-te. Apesar das faixas, a despeito do sudário, Lázaro despertou e se levantou. O mundo, ó mundo, tu pareces Lázaro, não é? Nada te pode devolver a vida. Teu materialismo, tuas torpezas, teus ceticismos são outras tantas faixas que envolvem o teu cadáver. Lhe cheiras mal, porquanto há muito tempo estás morto. Quem te gritará como Lázaro? Em nome de Deus, levanta-te. É o Cristo, que obedece ao apelo do Espírito Santo. Século, a voz de Deus se fez ouvir. Estará mais corrupto que Lázaro? Lamené. Olha que lindo, né? Bem no sentido que nós estávamos comentando, né? Que coisa assim. Exatamente. E eu não sei se a Sônia tem alguma orientação sobre isso, mas na questão da catalepsia, né? Que lá não estava tão morto, né? Então, trazendo isso para essa questão aí do século, né? Da nossa atualidade, a gente não está tão morto. Ah, mas não adianta mais, agora não adianta, não tem mais o que fazer. Deixa assim. Não, a gente não está tão morto, né? Dá para voltar à vida, né? Mas tem que, principalmente, se apegar em Deus aí, que é o princípio de tudo, e chacoalhar isso aí, porque se a gente continuar ficando nisso aí, não é que a gente não vai ter mais vida, mas a gente não vai mais ter vida mais nesse globo, isso é certeza. Isso mesmo. Então vamos lá, próximo tema, se a Sônia puder ler para nós, é O Duende Familiar. Médium, senhora Costel. Jamais me comuniquei convosco e me sinto muito feliz por aumentar a vossa pleiade literária. Bem sabeis, vós que lestes com tanto gosto, que intuição eu tinha por aquilo a que chamam o mundo fantástico. Muitas vezes só, nas longas noites de inverno, recolhido a um canto de meu lar solitário, eu escutava o gemido das notas plangentes do vento. Enquanto o olhar distraído seguia vagamente os desenhos inflamados do fogo, por certo, o duende doméstico me entretinha, e eu não inventava a trilpe. Repetia o que ele me havia murmurado ao ouvido atento. Que coisa encantadora sentir que vivem à nossa volta esses hóspedes invisíveis. Com eles, nada de mistérios. Eles vos amam, malgrado vosso, e vos conhecem melhor que vós mesmos. Na minha vida literária, na minha vida de homem, devo a esses amigos invisíveis os meus melhores sucessos e minhas mais caras consolações. É a minha vez de murmurar agora aos ouvidos amigos as coisas que o coração adivinha e não repete. É vos dizer, caro médium, que muitas vezes terei o doce privilégio de conversar convosco. Charles Nodier. E assim encerra o mês de dezembro de 1860 da Revista Espírita. Kardec sempre assinava no final. Tem essas Aí, notas explicativas aqui, a gente faz, Sônia?
Eu acho que a gente podia ler rapidamente aí, se tiver alguma coisa boa que vocês queiram comentar, né? Uhum. É que Então eu dá. continue? Só antes, vamos falar um pouquinho dos duendes, que essas Bom, figuras folclóricas, né? então vamos voltar lá. Vamos botar um pouquinho aqui. É interessante porque a- antes da gente ter esses conhecimentos, né, da doutrina espírita, eu que vim de outra religião, tudo isso é tido como uma figura inexistente, sem imaginação e tal, e a gente vê muito falar disso, né, no plano espiritual, essas figuras que se assemelham ao duende, que são, até um tempo atrás a gente estudou lá aqueles que são meio humanos, né, tipo o Minotauro, e é interessante porque que ele trouxe esse duende ali como familiar, é como se fosse um ente que estava próximo, alguma coisa assim da pessoa. Por que será que ele trouxe a palavra duende? Eu acredito que justamente por isso, né? As pessoas achavam que quando ouviam alguma coisa ou tinha alguma sensação de que havia uma entidade ali, às vezes até um efeito físico, atribuíam aos duendes, né? Porque não sabiam que, na verdade, eram seres humanos que estavam sem o corpo, né? E estavam no plano espiritual. Achavam que eram outros tipos de seres, né? E chamavam de duendes. Porque, claro, tem os brincalhões, né? Então, normalmente, principalmente se fossem questões mais de brincadeira, efeitos físicos, assim, atribuíam aos duendes, né? Na verdade, aí o espiritismo é que veio trazer esse conhecimento, né? Porque a gente sabe que lá no início, antes de Kardec se interessar pelo espiritismo, né? Lá nos Estados Unidos, as irmãs Fox, por exemplo, quando tiveram aquela, que foi o início de tudo, lá em 1848, aquelas partidas na casa delas e tal, né? Elas eram adolescentes, elas achavam que era, chamavam cramulhão, ou, né? Dependendo da linha religiosa que seguissem, achavam ou que era o demônio ou que era algum ser assim, neutro, digamos, mas que era brincalhão, como os duendes, né? Então, quem não era da religião católica, talvez não se referisse a esses seres como o demônio, né? Mas chamavam de outro tipo de alguma outra denominação, né? Aí está aproveitando aí já vamos dizer, a oportunidade aqui de convidar, né? Porque eu acho que nós temos que estudar as obras básicas. Então, no próximo, dia 24 agora, nós vamos começar um estudo online do Livro dos Espíritos. E lá, já no começo da introdução, Kardec já começa a falar um pouquinho sobre essas questões, né? De como foi colocado o Espiritismo, inclusive a Sônia falou das mesas girantes, da Irmã Fox, como é que foram feitos, que surgiu na América. E lá na própria obra do Livro dos Espíritos, aqueles que estudam vão perceber que ele deixa bem claro isso. Esses espíritos, né, que intitulavam duendes, gnomos, e alguns deles por causa dessa forma de brincalhões, de ficar próximo a algumas comunidades, algumas famílias, né? E mais os duendes por causa da questão de riqueza, né? Que eles gostavam de brincar muito com essas questões de esconder dinheiro, brincar dinheiro para lá e para cá, o duende da sorte, duende não sei o quê. Então, era tudo... são espíritos, né? Depois a gente estudando isso, a gente percebe isso que a senhora colocou, mas que daí o povo titulavam e ia rotulando, né? Rotulando com alguns nomes, né? É bem interessante. E aí já vem o convite, né? Tá muitas pessoas que às vezes nos assistem aí durante esses dias aí, de estudarmos juntos, né? Para a gente destrinchar tudo isso aí, para vocês ficarem claros, para entender a grandeza da filosofia espírita, né? Aí no estudo do Livro dos Espíritos, a primeira obra, já deixa bem claro, ali está ali a base, né? Aí depois a Revista Espírita foi colocada depois, a partir de 1858, foi colocada a Revista Espírita exatamente para ele, aqueles temas que estavam lá no Livro dos Espíritos, nas outras obras para frente, para ele ir, ele colocou como laboratório, né, do mundo invisível, onde ele ia testando, buscando, colocando, e para poder ficar, destrinchar isso aí, né, como experimentar e colocar e mostrar os fatos que ocorriam. A importância que a gente sempre faz esse apelo, né, de nós, os que profetizam, os que estudam a doutrina espírita, os espíritas e aqueles que apenas simpatizam com a doutrina espírita. Muitas pessoas se dizem espírita, mas eles são simpatizantes que vão nas casas espíritas, mas às vezes não estudam, né?
Porque lá estudando a própria introdução do Espírito, o Kardec deixa bem claro isso, que espíritas são aqueles que estudam e praticam a doutrina espírita da tua essência, né? Aí um convite, né? Aproveitando já aí essas oportunidades aí para o público, né? Então, ainda avisando, né, que quem tem interesse, que entre no site, né, www, como o Léo já disse no início. ombrejodosenhor.org.br. Isso. E lá tem, na aba superior, lá, estudos, né, aí abre uma lista de opções e bem debaixo está lá a inscrição online, né? Então, você clica lá, preenche o formulário e aí depois é inserida num grupo de WhatsApp, né? Onde vai ser postado toda semana o link para o estudo do Livro dos Espíritos, né? E assim outros estudos também, né? Eu até vou demonstrar aqui isso para o pessoal que quer tá vendo aqui a gente, e é um estudo que você pode se inscrever e pode entrar a qualquer momento também, Sônia? Sim, o Livro dos Espíritos, sim. Pode entrar a qualquer momento. Então, aqui é o nosso site, né? Inclusive, aqui a gente tem aqui os últimos estudos aqui da Revista Espírita, né? Que para quem não conseguiu ver ao vivo, já pode, né, acessar. E aqui na parte de estudos, que a Sônia está falando, a gente tem aqui o estudo do Livro dos Espíritos. E aí vai ter que inscreva-se aqui. Então, dá para fazer a inscrição. É isso, né, Sônia? Perfeito. Uhum. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade ali, então, na revista, que essa nota da FEB, eu acho que é uma nota interessante, e eu só fui saber que existia essa nota da FEB há uns anos atrás, né, porque com o tempo, hoje, o que nós falamos hoje, talvez daqui 5 anos seja considerado uma discriminação, uma injúria racial, né, porque os tempos vão mudando e, às vezes, eles não vão evoluindo, eles vão voltando, né, e Kardec teve uma época que eles acharam que Kardec era racista e tudo mais, né, e Kardec não, ele só sempre tratava aí da questão da diferença mesmo de classe, de evolução de espírito, que é a classificação espírita. Então, acho que essa nota, ela vem bem nesse intuito, né, Sônia, de fazer uns esclarecimentos sobre isso. Então, Sônia dá continuidade para nós ali, e aí, se vocês acharem por bem parar e explicar alguma coisa, a gente para e conversa. Mas é mais uma nota aí para a gente ter esse entendimento aí que a FEB, né, a Federação Espírita Brasileira, teve que soltar para embasar ali que Kardec nunca quis ser, de nenhuma forma, racista, de preconceituoso em nada do que ele escreveu. Então, aí vem a nota da FEB, essa escrita em verde, né? Esta nota explicativa, publicada de acordo com o termo de compromisso com o Ministério Público Federal e Procuradoria da República no Estado da Bahia, datado de 28 de setembro de 2007, tem por objetivo demonstrar a ausência de qualquer discriminação ou preconceito em alguns trechos das obras de Allan Kardec, caracterizadas todas pela sustentação dos princípios de fraternidade e solidariedade cristãs contidos na doutrina espírita. Então, agora vem o trecho do Kardec, né? Hoje creem e sua fé é inabalável, porque assentada na evidência e na demonstração, e porque satisfaz a razão. Tal é a fé dos espíritas, e a prova de sua força é que se esforçam por se tornarem melhores, domarem suas inclinações más e porem em prática as máximas do Cristo, olhando todos os homens como irmãos, sem acepção de raças, de castas, nem de seitas, perdoando aos seus inimigos, retribuindo o mal com o bem, a exemplo do divino modelo. Então, esse é um trecho da Revista Espírita de 1868, janeiro. Aí continua, mais um trecho de Kardec. A investigação rigorosamente racional e científica de fatos que revelavam a comunicação dos homens com os espíritos, realizada por Kardec, não, aí agora já é da federação mesmo, né? Resultou na estruturação da doutrina espírita, sistematizada sob os aspectos científico, filosófico e religioso. A partir de 1854, até seu falecimento em 1869, seu trabalho foi constituído
de 5 obras básicas: o Livro dos Espíritos, em 1857, o Livro dos Médiuns, em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, o Céu e o Inferno, em 1865, a Gênese, em 1868, além da obra O que é o Espiritismo, em 1859, de uma série de opúsculos e 136 edições da Revista Espírita, de janeiro de 58 a abril de 69. Após sua morte, foi editado o livro Obras Póstumas, em 1890. O estudo meticuloso e isento dessas obras permite-nos extrair conclusões básicas. A. Todos os seres humanos são espíritos imortais, criados por Deus em igualdade de condições, sujeitos às mesmas leis naturais de progresso que levam todos gradativamente à perfeição. B. O progresso ocorre através de sucessivas experiências em inúmeras reencarnações, vivenciando necessariamente todos os segmentos sociais, única forma do espírito acumular o aprendizado necessário ao seu desenvolvimento. C. No período entre as reencarnações, o espírito permanece no mundo espiritual, podendo comunicar-se com os homens. D. O progresso obedece às leis morais ensinadas, vivenciadas por Jesus, nosso guia e modelo, referência para todos os homens que desejam desenvolver-se de forma consciente e voluntária. Olha que resuminho legal aí da doutrina, né? Em 4 pontos, né? Ele fez um resuminho do que é a doutrina, né? Do que o Espiritismo explica. Então. Em diversos pontos de sua obra, o codificador se refere aos espíritos encarnados em tribos incultas e selvagens, então existentes em algumas regiões do planeta, e que, em contato com outros polos de civilização, vinham sofrendo inúmeras transformações, muitas com evidente benefício para os seus membros, decorrentes do progresso geral ao qual estão sujeitas todas as etnias, independentemente da coloração de sua pele. Esse é um tema que a gente já discutiu bastante em outros estudos, né? Dessa questão, né, da evolução, que todo mundo está fadado à evolução, fadado não, está agraciado com a possibilidade da evolução, né? Porque você evoluir não é uma coisa ruim. Então, nós não ajudar, por exemplo, agora não pode mais chamar de índio, que é errado chamar de índio, tem que chamar de povos originários, né? Então, nós, né, não ajudarmos nossos povos originários a evoluir com educação, com saúde, com trabalho e tal, a gente não está ajudando na evolução, então a gente não está fazendo o nosso papel. E é bem que o Kardec trouxe ali. Esse ponto aí, eu também sempre pensei assim, você trata, aí eu acho que é discriminação, né, hoje. Você discriminar eles como seres à parte. Você está discriminando com uma coisa à parte. Obrigar que eles continuem ali marcando passo na evolução, né? Em vez de... E se for perguntar para eles, eles querem evoluir. Respeitar. Eles querem lógico, roupas e agasalhos, né? Que nem aqui esses mesmo Yanomamis que vivem, agora deu esse conflito todo, eles vivem em regiões lá próximo do Equador, mas são em montanhas, né? Então lá tem locais muito frios e essas ONGs que meio que se adonam desses povos, né? Eles não querem nem que usem cobertor porque não é da cultura deles usar cobertor. Imagine, isso é um absurdo. Quer dizer, a humanidade toda evoluiu, né? Temos contato com eles, podemos fazer com que eles evoluam, mas essas organizações, que são, obviamente, com finalidades políticas também, né? Elas não têm interesse em que esses povos evoluam. Isso é uma crueldade, né? E isso fica bem demonstrado no sistema como foi montado aqui no Brasil, né? Porque você vê em outros países, você vê a Austrália, que também tinha lá os aborígenes deles, todos eles evoluíram, respeitando o quê? Respeitando as culturas deles, respeitando... Mas é que lá... Aí é diferente. Os Estados Unidos também. Então, mas é que foi outra época, né? Não, mas... Agora, o Brasil, como é muito grande... teve regiões como a Amazônia em que a civilização ainda não tinha chegado lá. Agora, depois de muito tempo que nós chegamos. Mas veio essa questão política,
nesse tempo atual. Mas isso é isso que eu queria chegar na conclusão. A maneira de tratar aquilo ali está errada. Sim, porque antes não era assim, né? Não, mas sempre foi. Ué, mas lá porque eles analisaram diferente. Eles chegaram lá e puseram a civilização dentro deles lá. Sim, o Brasil Agora era aqui não querem chegar lá e não querem ensinar as pessoas a escrever, ler, não querem mostrar, não querem estar de saúde. Peraí. Sim, eles têm culturas, né, hábitos assim, que até, isso a gente já conversou aqui, né, até por questões assim, de sobrevivência mesmo, que eles são um povo nômades, né, caminham muito para lá e para cá, então, quando nasce um filho com defeito, por exemplo, eles acham que aquele filho vai ser um peso para eles, e eles sacrificam aquela criança, né, então são coisas que, se a gente leva a civilização, leva ao conforto, eles já não vão precisar mais fazer isso, né, então é criminoso o nosso, que nós temos o entendimento, e não permitir que eles absorvam esse entendimento e as comodidades para que eles possam, porque claro que eles não querem sacrificar. Você acha que uma mãe quer sacrificar seu filho? Porque ele está com uma perninha que não funciona muito bem, alguma coisa, pronto, já tem que sacrificar, porque senão não vai acompanhar a tribo quando precisar mudar de lugar, etc e tal, né? E você veja que a nossa tecnologia agora oferece quantas oportunidades de poder ajudar esses índios. Então, é impossível, né? Isso é uma coisa, assim, muito desumana mesmo, né? A gente impedir isso. E quando o Estado não faz da maneira correta, adequada, planejada, isso vai da maneira ilegal, né? Da maneira está chegando nele. Aí eles aprendem as coisas da maneira errada, que é o que o garimpo ilegal. Você acha que eles permitem os garimpeiros lá em troca de dinheiro, de algumas coisas de alimentação e de alguns confortos lá, porque daí estão sendo contaminados porque o Estado não está participando da maneira correta, né? Oferecendo estudos, oferecendo saúde. Então, não, que não pode, mas aí os outros entram, porque como hoje, a tecnologia que nós estamos aí, estamos ao alcance de todo mundo, e são áreas de muito interesse econômico. Então, e aí eles praticamente, não digo escraviza, assim, mas eles dominam, né? Porque eles, inclusive, essa questão envolve esses povos, às vezes, em situações políticas que eles nem têm noção, né? Certeza. Do que estão fazendo. Então, vão pedir coisas, na verdade, nem sabem o que estão pedindo, né? Porque o que é necessário para eles mesmos, para eles evoluírem, não é dado para eles. Né? Bom, vamos deixar para lá, porque é polêmico, né? Mas é uma realidade, né? Então, daí nós paramos onde? Isso, dá para pegar ali deixa eu marcar aqui para vocês, dá para pegar aqui da onde a gente começou a falar aqui das tribos, que elas vinham sofrendo inúmeras transformações. Né? Foi aqui que a gente parou e questionou sobre isso, né? Muitas com evidente benefício para os seus membros, decorrentes do progresso geral, ao qual estão sujeitas todas as etnias, independente da coloração de sua pele. Nós já tínhamos lido isso, né? Na época de Allan Kardec, as ideias frenológicas de Gall, que isso aí, a frenologia dava valor à aparência do corpo, né? Se tinha um nariz grande, uma testa não sei como, tal, eles achavam que isso interferia na inteligência, no comportamento, né? Ficavam estudando assim, achando, se a pessoa tem tendências ao crime, então é porque, né, tentavam achar uma relação, né, na aparência física com isso, né? A gente também tem um estudo que a gente fez, né, acho que na revista 860 mesmo a gente fez esse estudo. E as da fisiognomia de Lavater eram aceitas por eminentes homens de ciência. E isso é importante também, né, porque a gente sempre acha, a ciência é a última palavra, mas veja quanto a ciência já teve períodos em que ela errou, e continua errando, e vai continuar errando, né, porque enquanto a gente não tem todo o conhecimento ainda, como nós estamos no mundo ainda que não é tão evoluído, né, provas e expiações, é segundo nível só de mundo, né, nós ainda temos muito a aprender em relação às leis da natureza, e todas as leis que regem o universo, né? Então, a ciência ainda vai errar muito, né? Então, essa coisa de dizer, não, eu só aceito o que está na ciência, isso eu acho que é uma forma muito, assim, leviana mesmo, né? De você considerar, porque muitos dizem, não, então não aceito nada que é espiritual porque a ciência não comprovou, né?
Então, a gente vê que a ciência não tem a última palavra, né? E quem quiser voltar, então a gente estudou sobre a frenologia fisiognomonia, lá no estudo de 32 e número 33, de 1860. 1860, né? Então, elas eram aceitas por eminentes homens de ciência, assim como provocou enorme agitação nos meios de comunicação e junto à intelectualidade e à população em geral. Publicação em 1859, 2 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, do livro sobre a evolução das espécies de Charles Darwin, com as naturais incorreções e incompreensões que toda ciência nova apresenta, né? Então, porque o Espiritismo tem essa questão do progresso, né? Mas é um progresso espiritual. Já a evolução das espécies, do Darwin, achava que que cada animal iria evoluindo, e isso não é uma verdade, né? Existem, às vezes, algumas adaptações, mas não pode ser considerado geral, né? Tanto que um sabiá, por exemplo, é sabiá há milênios já, né? Então, não quer dizer, algumas espécies, às vezes, por causa das intempéries do local e tal, se adapta e cria novas características, né? Mas isso é uma coisa pontual. E o que dá para a gente notar realmente nisso, né, Sonic? Lógico que a raça humana ela veio da sua evolução de um ser que parecia um macaco, né, que ele parecia, né, mas que não era um macaco, né? Ele parecia na sua constituição física devido à condição da local da época, e ele veio evoluindo, se adaptando às questões de clima e de região, mas principalmente pelo espírito que ele tinha e a individualidade, né? Por que ele vai evoluindo? Porque o espírito vai evoluindo, então ele vai dando condições daquele corpo evoluir. Ah, mas por que o animal também não evolui dessa forma? Porque o animal ele não tem um espírito individual como nós, seres humanos, temos. Então, é muito fácil de entender essa diferença, né? E de trazer a concepção, vamos dizer assim, um pouco incompleta de Darwin, porque era totalmente materialista. Se você colocar ali uma pitadinha de espiritualismo dentro lá, ele começa a fazer mais sentido. Lá na introdução do Livro dos Espíritos também ele coloca essa divisão das categorias, né, do espírito do vegetal, que é o vegetal, o animal e o humano, que o homem também está na parte animal. E ele coloca, inclusive, que os animais também têm uma certa inteligência. Mas aí, quando ele define a parte humana, ele define a consciência e o livre-arbítrio. Olha, aí sim, né? Porque você utiliza a inteligência rudimentar, aí depois, quando ele chega no humano, ele já tem a consciência de si mesmo e o livre-arbítrio de fazer as escolhas. Aí que entra a separação para o humano, né? Que é essa que a Colera falou. Exatamente, e a vontade também, né? Sim, Então, porque aí a consciência... se você tem a vontade de se Olhei. exercitar, até coisas mais ligadas à matéria mesmo, você se exercita, você desenvolve tua musculatura e tal, né? Um animal não tem essa, eu vou me exercitar agora para ficar bem musculoso. Não tem isso, né? Ele vai seguir o instinto só, correr atrás da caça, esse tipo de coisa. Ele não tem essa consciência individual, né? Do progresso da consciência. Olha aí, gente, mais um convite. Está na primeira parte da introdução de Kardec, falando dessa separação das classes, né? Do humano, do animal, vegetal, né? Do espírito, né? Ele já coloca bem claro ali. Eu acredito ali que vocês também vão iniciar esse estudo do Livro dos Espíritos da mesma forma como a gente mudou, né, o estudo da Revista Espírita. Antigamente a gente tentava ler um mês dentro do mês, né, Ferreira? Lá nos primórdios, e a gente via que a gente atropelava, às vezes, muitos comentários importantes e úteis que a gente deveria fazer. E aí a gente deixou aberto. Não, a gente leu quanto dá, leu quanto dá. E ali a própria introdução do Livro dos Espíritos é uma introdução riquíssima, que eu acho que só na introdução ali vocês vão mais ou menos falando dela, né? Porque para você trazer, detalhar e conversar sobre aquilo, ali está toda a doutrina espírita praticamente naquela introdução, né? Não diria que está toda, está a apresentação da doutrina espírita, né? Aí, por isso que eu falo, às vezes vocês utilizam as bases, né? As bases, como é que ela foi formada, da onde que surgiu, como que surgiu, né? Tá a explicação de Kardec, da onde que surgiu tudo,
Porque dá a impressão que foi o Kardec que escreveu o livro dos Espíritos, né? A doutrina espírita. E não é, né? Ele apenas codificou e organizou, né? E ali estão todas as bases mesmo, né, da doutrina espírita, né? E os personagens, né? A gente é muito fulano de tal criou em 1800. Os personagens da doutrina, a gente lembra só de Kardec, mas não vamos lembrar lá das irmãs Fox, né, de tantos outros personagens que também estiveram naquela época. É legal que ali na introdução ele fala sobre isso, né? Então, continuando. Ademais, a crença de que os traços da fisionomia revelam o caráter da pessoa é muito antiga, pretendendo-se haver aparentes relações entre o físico e o aspecto moral. O codificador não concordava com diversos aspectos apresentados por essas assim chamadas ciências. Desse modo, procurou avaliar as conclusões desses eminentes pesquisadores à luz da revelação dos espíritos, trazendo ao debate o elemento espiritual como fator decisivo no equacionamento das questões da diversidade e desigualdade humanas. Allan Kardec encontrou nos princípios da doutrina espírita explicações que apontam para leis sábias e supremas, razão pela qual afirmou que o espiritismo permite, abre aspas, resolver os milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais, sociais, etc. Fecha aspas. Tá lá na cabeça. Não é querer fazer demagogia, mas é verdade. Olha, você pega qualquer tema, né, que você vai estudar, mas por que existe a fome? A fome já é uma questão social. Você se entendendo essa questão da evolução, do local, do espiritismo, das sucessões de reencarnações, você consegue entender melhor a doença, né? Enfim, tantas a guerra e tal, a gente consegue entender isso. O espiritismo traz parece que aquela palavrinha que faltava entre todos os estudos, ele vem trazer ali e você consegue compreender melhor. Verdade. De fato, as leis universais do amor, da caridade, da imortalidade da alma, da reencarnação, da evolução, constituem novos parâmetros para a compreensão do desenvolvimento dos grupos humanos nas diversas regiões do orbe. Essa compreensão das leis divinas permite a Allan Kardec afirmar que o corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. Está lá no Livro dos Espíritos, item 207. O Espiritismo, restituindo ao espírito o seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, faz com que desapareçam naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens, conforme as vantagens corporais e mundanas, sobre as quais só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. Está lá na Revista Espírita, 1861. E aí, como que alguém vem dizer, né, que Kardec tinha discriminação? Mas é que tem um trecho, né, e foi esse que esse pessoal da Bahia lá levantou e levou para o Ministério Público, em que o Kardec comentava que os espíritos que estavam encarnados nessas regiões da África eram espíritos ainda em evolução inferior, porque eles eram no nível dos índios, né? Mesmo assim, todas as regiões que, na verdade, a civilização evoluiu mais mesmo foi que a gente sabe daí, que foi por causa até desses espíritos mais evoluídos que vieram de outro planeta, né? Banidos de lá, e que fizeram com que a evolução, então, dos povos que havia aqui, dos espíritos que estavam iniciando sua evolução aqui no planeta Terra, conseguissem evoluir mais rápido, né? Então, a gente vê lá no Egito, né, que eles vieram com aquele conhecimento todo, também entre os hebreus, entre os hindus, e assim foi, né, em algumas regiões. E na África, isso não aconteceu, então, e aqui no Brasil também não. Então, por isso que quando a civilização mais evoluída, assim, chegou, né, lá, havia ainda um nível como
um pouquinho acima daquele nível quando vieram esses espíritos banidos lá de Capela, né? Que encontraram esses povos assim como se fossem povos originários mesmo. E aí eles foram fazendo o que deve ser feito mesmo, né? Trazendo conhecimento, ensinando as técnicas das coisas. Claro que algumas coisas eles não ensinaram, né? Talvez até o povo não tivesse condição mesmo de entender que é essa crença num Deus único e tal, né? E só os hebreus que captaram isso, mas no Egito, por exemplo, eles ensinavam, pelo menos é dito, né, que eles ensinavam para o povo algumas coisas, ou, digamos, mantinham aquelas crenças que o povo já tinha, né, de vários deuses, não se meteram com isso, e eles tinham seus estudos, né, as suas práticas religiosas, assim, só para aqueles que eles consideravam aptos a isso, né? Por isso eles pegavam, assim, um ou outro do povo lá e traziam para vir estudar, etc., né? Era uma coisa mais elitizada. Talvez mesmo eles achassem que não deveriam interferir, talvez, nas crenças do povo, né? Mas E, na questão maior aí, que caiu nessa questão aí, que o Kardec estava falando, colocando, nós que conhecemos aqui, falando de espíritos que reencarnaram, e aí é por causa da cor negra, né? Aí eles achou o seguinte, que o Kardec, olha a ideia, e você pode colocar nessa ideia, falando, poxa, então ele está dizendo que o negro é só a reencarnação, ou só espíritos inferiores, entendeu? O raciocínio deu essa conotação por causa sim, de pois colocar. é. Mas não Só é que isso. Não, não é isso. a ideia, mas Pois é. a ideia que eu diz é isso. Sim, eles pegaram isso, mas... É hoje que nem coloca lá, por exemplo, dos índios. Então, se você colocar nessa Exatamente. ideia, vai dizer assim, então você está dizendo que os espíritos índios são todos inferiores, né? E não Na média, na média, sim, não, né? espírito, sim, nós como espíritos entendemos isso. Se Pois eles são, é. mas não quer dizer que só porque Tanto que a gente... na cor da pele não pode ter espíritos Não evoluídos é e por colocados. causa Eu disso. sei, mas a colocação É, desse debate surgiu exatamente por causa disso. surgiu por isso. A Pois é. interpretação deu essa. Então está dizendo que é É, negro, mas o quê? Porque é preto, porque não é nada, o nada. preto. A Igreja Católica não dizia que os escravos não tinham alma? Ué, não Pois é. dizia? Por causa dos escravos? Alguns, né? Não estou Não, dizendo que mas quando seja surgiam todos, nos mas escravos, alguns falavam, sim. eles diziam, ué, Era que não tinha direito à ignorância, igreja, né? ignorância. Mas a interpretação que está errada da maneira, né, de colocar. É. Então, continuando ali. Os privilégios de raças têm suas origens na abstração que os homens geralmente fazem do princípio espiritual, para considerar apenas o ser material exterior, da força ou da fraqueza constitucional de uns, de uma natureza de cor com outros, do nascimento na opulência ou na miséria, da filiação consanguínea nobre ou plebeia, concluíram por uma superioridade e uma inferioridade natural. Foi sobre esse dado que estabeleceram suas leis sociais e os privilégios de raças. Deste ponto de vista circunscrito, são consequentes consigo mesmos, porquanto, não considerando senão a vida material, certas classes parecem pertencer, e realmente pertencem, a raças diferentes. Mas, se se tomar seu ponto de vista do ser espiritual, do ser essencial e progressivo, numa palavra, do espírito, pré-existente e sobrevivente a tudo, cujo corpo não passa de um invólucro temporário, variando como a roupa de forma e de cor, se além disso, do estudo dos seres espirituais, ressalta a prova de que esses seres são de natureza e de origem idênticas, e seu destino é o mesmo, que todos partem do mesmo ponto e tendem para o mesmo objetivo, que a vida corporal não passa de um incidente em uma das fases da vida do espírito, necessária a seu adiantamento intelectual e moral, que em vista desse avanço, o espírito pode sucessivamente revestir envoltórios diversos, nascer em posições diferentes, chega-se à consequência capital da igualdade de natureza, e a partir daí, a igualdade dos direitos sociais de todas as criaturas humanas e a abolição dos privilégios de raças. Eis o que ensina o Espiritismo. Vós que negais a existência do espírito para considerar apenas o homem corporal, a perpetuidade do ser inteligente para só encarar a vida presente,
repudiais o único princípio sobre o qual é fundada, com razão, a igualdade de direitos que reclamais para vós mesmos e para os vossos semelhantes. Viu? Revista Espírita, 1867. Agora um outro trecho que está lá na Gênesis. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Fala, gente. Na época, Allan Kardec sabia apenas o que vários autores contavam a respeito dos selvagens africanos, ó, aí que ele vem explicar, ó, sempre reduzidos ao embrutecimento quase total, quando não escravizados impiedosamente. É baseado nesses informes científicos, entre aspas, da época, que o codificador repete, com outras palavras, o que os pesquisadores europeus descreviam quando de volta das viagens que faziam à África Negra. Porque não havia contato, né, daqueles povos lá da África com a civilização que já estava mais avançada, né? Então, eles ficavam naquele primitivismo lá. Então, quando é que o espírito precisa reencarnar lá? É um espírito ainda iniciante na sua evolução, né? Agora, à medida que começou a haver uma permuta, né, entre as civilizações, muitas vezes, eu acho que acredito até que nessa fase em que eles se tornaram escravos e vieram aqui, alguns, né, para outras terras, alguns espíritos mais evoluídos acabaram vindo, né, renascer até por expiação, muitas vezes reencarnar nesses povos, né, porque precisavam sofrer na pele, né, o sofrimento da escravidão, por exemplo, né, isso a gente sabe, porque aqui ficou vários séculos, né, passou desde, não lembro exatamente quando começou a escravidão aqui no Brasil, mas acho que lá pelos anos 1600 e pouco já tinha escravo, né, e foi até 1888, né, que foi feita a abolição, né. Então foram 2 séculos, digamos assim, de escravidão. Então, nesse período, aqueles que foram maus, né, com os seus escravos, obviamente que a sua própria consciência pediu, né, para que eles viessem nessa situação para aprender o quanto isso dói, né, e aí, então, eram espíritos já mais evoluídos, mas que precisaram nascer nessa condição, né. Então, a partir do momento que houve esse relacionamento dos povos, né, entre si, desses povos mais primitivos com a civilização, aí a gente já não pode taxar como sendo, como o Kardec falou, né, que, claro, os espíritos no início da evolução e que iriam lá viver nas tribos, etc., né. Agora, a partir do momento em que já há esse contato, então, aí já são outras opções, né, tá? Então, vamos continuar ali, né? Todavia, é peremptório ao abordar a questão do preconceito racial. Nós trabalhamos para dar a fé aos que em nada creem, para espalhar uma crença que os torna melhores uns para os outros, que lhes ensina a perdoar aos inimigos, a se olharem como irmãos, sem distinção de raças, casta, seita, cor, opinião política ou religiosa. Numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade e deveres sociais. Está lá na Revista Espírita, 1863, janeiro. Agora um outro trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Aí, em outro trecho, acho que é da Gênesis, é importante compreender também que os textos publicados
publicados por Allan Kardec na Revista Espírita tinham por finalidade submeter à avaliação geral as comunicações recebidas dos espíritos, bem como aferir a correspondência desses ensinos com teorias e sistemas de pensamento vigentes à época. Em nota ao capítulo 11, item 43 do livro A Gênese, o codificador explica essa metodologia. Quando, na Revista Espírita de janeiro de 1862, publicamos um artigo sobre a interpretação da doutrina dos anjos decaídos, apresentamos essa teoria como simples hipótese, sem outra autoridade, afora de uma opinião pessoal controversível, porque nos faltavam, então, elementos bastantes para uma afirmação peremptória. Expusemos-la a título de ensaio, tendo em vista provocar o exame da questão, decidido, porém, a abandoná-la ou modificá-la se fosse preciso. Presentemente, essa teoria já passou pela prova do controle universal. Não só foi bem aceita pela maioria dos espíritas, como a mais racional e a mais concorde com a soberana justiça de Deus, mas também foi confirmada pela generalidade das instruções que os espíritos deram sobre o assunto. O mesmo se verificou com a que concerne a origem da raça adâmica. Fala na Gênesis, capítulo 11. Por fim, urge reconhecer que o escopo principal da doutrina espírita reside no aperfeiçoamento moral do ser humano, motivo pelo qual as indagações e prescrições científicas ou filosóficas ocupam posição secundária, conquanto importantes, haja vista seu caráter provisório decorrente do progresso e do aperfeiçoamento geral. É aquilo que eu comentei, né? A ciência não sabe tudo, né? Vai sempre evoluindo. Nesse sentido, é justa a advertência do codificador. Então, aí vem a advertência. É verdade que esta e outras questões se afastam do ponto de vista moral, que é a meta essencial do espiritismo. Eis porque seria um equívoco fazê-las objeto de preocupações constantes. Sabemos, aliás, no que respeita ao princípio das coisas, que os espíritos, por não saberem tudo, só dizem o que sabem ou o que pensam saber. Mas, como há pessoas que poderiam tirar da divergência desses sistemas uma indução contra a unidade do espiritismo, precisamente porque são formulados pelos espíritos, é útil poder comparar as razões pró e contra, no interesse da própria doutrina, e apoiar no assentimento da maioria o julgamento que se pode fazer do valor de certas comunicações. Revista Espírita, 1862. Aí é interessante, né? Porque é aquilo que nós estávamos falando das pessoas que não estudam. Então as pessoas pegam um trecho e colocam aquele trecho como que aquilo fosse o que o Kardec pensava. Pegou um trecho lá, né? Por isso que ele está explicando tudo isso. Mas aqui, só pegando aqui um compilado que ele fez aqui de vários trechos de Kardec, que é totalmente ao contrário, que não era nada daquilo que está falando. Olha a importância do estudo mais profundo para você. Aí a pessoa pega um trechinho lá que foi colocado lá. E isso é ruim, porque na internet, às vezes, eles colocam só aquele trechinho. A pessoa nunca ouviu falar do espiritismo. Tá vendo? Kardec era racista, que não sei o que tá. E não estudou, e não coloca todo esse restante aqui. Eu achei faz um estrago violento. Exatamente, um estrago, né? Porque era divulgação negativa. Às vezes as pessoas ficam com o pé atrás, né? A respeito do espiritismo, né? Por causa de uma coisa dessa. Por isso que sempre, quando você vê alguma coisa assim, que você... né, alguma coisa curta, assim, sobre um tema qualquer, o importante é você ir pesquisar, né? Vamos ver na fonte, né, o que realmente é isso, né? E não acreditar na opinião da pessoa, né, que está divulgando aquilo, né? O Kardec sempre fazia isso, né? Feitas essas considerações, é lícito concluir que na doutrina espírita vigora o mais absoluto respeito à diversidade humana, cabendo ao espírita o dever de cooperar para o progresso da humanidade, exercendo a caridade no seu sentido mais abrangente. Abre aspas, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Fecha aspas. Tal como a entendia Jesus, nosso guia e modelo, sem preconceitos de nenhuma espécie, de cor, etnia, sexo, crença ou condição econômica, social ou moral. A editora sempre. Tá aí, pessoal. E finalizamos 1860. Bacana, né? Eu acho que foi bacana colocar esse texto, né?
porque aí nós temos aí bastante questões para refletir sobre isso, né? E aí, de novo, reforçando a importância de estudarmos, de aprofundarmos para um tema, quando a gente... se alguém vem falar sobre esse ponto, nós temos argumento para mostrar, falar, peraí, isso aí foi um texto colocado lá no meio lá, mas se você aprofundar, você vai ver que não é nada disso, né? Nós como espíritas, divulgadores do espiritismo, nós temos essa obrigação de estudar e saber isso, né? Por isso reforçando novamente a importância de nós estudarmos as obras básicas. Hoje as pessoas estudam muito apostilas, muitos pedaços, e pega a palestra de um pedaço do outro. E outras obras, né, que são complementares, mas o nome mesmo diz, são complementares, né? É importante sempre você estar revendo as obras básicas, né? O que o Kardec disse, porque senão a gente vai esquecendo o que o Kardec disse e vai se achando que ali tem muita novidade, muita coisa, né? E no fim, quando você volta a reler o Kardec, você vê que estava tudo ali, né? Vamos dizer assim, iniciei aí o espiritismo há uns 15 anos atrás, mas nos últimos 2 ou 3 anos, sempre lia e tal, mas é que nem a gente vai lendo, no começo a gente vai, as casas não ofereciam a oportunidade desses estudos, assim, de obras básicas, foi quando eu comecei a estudar a Revista Espírita, né, que eu comecei a ter esse interesse maior de estudar as obras básicas, e aí há uns 2, 3 anos eu venho estudando o Livro dos Espíritos, vários, lendo, estudando, sequencial, estudando, e aí que me deu, assim, me despertou muitas coisas, né, eu li, estudando o Evangelho também, e aí eu falei, puxa vida, olha, aí você começa a compreender a doutrina de uma maneira um pouco melhor, né, mas diferente, você tem argumento, né, porque a gente ouve cada coisa por aí, no meio de pessoas que dizem espíritos, inclusive, que você fica abismado de ver, né, nas pessoas de interpretação, e às vezes a gente fica com cara disso, mas você não é espírita, você não consegue ter argumento para responder porque você não tem fundamentação básica, né? Então, a importância disso. Só uma correção tua aí, Pereira. Você falou que faz uns 15 anos atrás. 15 anos faz que eu te conheço já. Eu tô dizendo... E há 15 anos atrás você já era meu professor, né? Professor não, meu orientador lá na Casa Espírita. Mas eu tô dizendo que naquela época eu estava me começando. Acho que estava bem começado já. Não, eu tô falando assim que a gente já estuda há algum tempo, e eu tô querendo dizer assim que do tempo para cá, eu acho que tem que mudar mesmo esse conceito, que até o próprio Kardec coloca lá, que vai mudar, passar aquela questão de evangélica, e tem que cair nessa parte filosófica. As pessoas hoje, elas estão mais propensas a aceitar as coisas mais racionais, né? Até as crianças, os jovens, você começar a querer falar das coisas assim, meia... de Papai Noel, de falar de Deus, de Jesus, de uma maneira assim, qual é a tua, né, meu? Né? Falar de Adão e Eva, pá, não sei o que, ninguém mais acredita nisso. Então você tem que começar a mudar, e para isso você tem que ter argumento, você tem que estudar, você tem que se aprofundar isso. E é um estudo, Léo, que você falou assim, eu não sei nada mesmo, por isso que eu estou contando que eu estudar de novo agora, e estou estudando, repetindo, quanto tempo eu estudei Revista Espírita, né? Numa época nós chegamos mais para frente que isso, depois voltamos tudo no começo, no início, né? A gente chegou até 62. O Lelo diz, é professor, mas na verdade nós estamos estudando, né? Não, nós estamos estudando de novo, né? Estudando, nós estamos, né? E aí o que eu digo da importância, assim, que para mim, quando eu voltei a estudar mesmo com mais seriedade, que às vezes você estuda, lê uma vez, lê duas, depois você começa a ler pedaços, né? Você vai lá e pega um pedaço, Isso às vezes fica meio... Aí a pessoa vai um contexto, você vai lá, você tem que saber o contexto, para quando ele falou isso, para quem ele falou, e pegar o contexto geral daquilo, se você quiser ter uma resposta. Então a gente vê muito esses textinhos. Isso não é só do Espiritismo, não, você pega pela Bíblia, né? O que as pessoas fizeram com a Bíblia? Eles pegam pedaços lá e montam verdadeiras teorias, verdadeiras coisas totalmente diferentes, né? E aí a gente vê algumas pessoas aí que tinham mais essa dedicação, que foram estudar profundamente os evangelhos de Jesus, na aula básica, Haroldo é um desses, e outros aí que estudam, né, para passar a compreender. Que se uma pessoa fica intitulado aí verdadeiros teólogos, não sei do que, conhecedores, e não, só teólogo de ideia deles própria, né? Bom, gente, nosso horário, né? Se nós podemos passar muito horário aqui, senão o nosso canal do YouTube lá corta, que nós temos um tempo aqui, fica mais caro. Passou de 1 hora, é outro preço, né, Léo? Os direitos.
Não, gente, olha aí, tá aí o estudo que nós tivemos hoje aí, muito bacana, e essa outra nota explicativa aí, eu acho que foi muito bom a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? E, de novo, eu sempre gosto de repetir que isso aqui são interpretações nossas dos nossos estudos, que nós vamos estudando há alguns anos, e muitas vezes nós podemos estar equivocados e aceitamos. Às vezes, se alguém mostrar para nós racionalmente, logicamente, que não estava escrito isso lá na doutrina espírita, que não faz, que não Lero colocou agora há pouco, que não faz, que não tem sentido racional essa filosofia, essa doutrina espírita que nós estamos estudando, isso que nós estamos argumentando, tudo bem, prove para nós, nós estamos abertos para ouvir, para debater, né? Pode parecer outras coisas aí, né? Que nem a Sônia sempre coloca, se a ciência demonstrar da maneira diferente, isso tudo que o cara até hoje não conseguiram nada, né? Provar nada, ao contrário. Se conseguir mostrar que, olha, vocês estão falando besteira, que nada disso tem sentido, tudo bem. Nós somos né? Mas para mim, hoje, racionalmente falando, e que nem o Lero colocou, para mim, isso para mim é a única coisa que faz eu ter fé, que ter lógica, porque se nós tirarmos a reencarnação, tirarmos que nós somos seres espirituais, né? Estagiando em corpo físico aqui, para mim, se tirar tudo isso, as vidas sucessivas e o nosso progresso, para mim, acaba a justiça divina, né? Para mim não existe justiça divina. Bom, pessoal, então tá aí as nossas considerações, mas vamos aproveitar agora esses instantes para agradecermos e sintonizarmos como Deus. Nós vamos tendo essa sintonia como Deus, a inteligência suprema. Vamos imaginando Deus não como um ser material que muitas vezes pensamos, mas como essa inteligência, causa primária de tudo, tudo. Soberanamente justo e bom. Então, tudo que nós passamos, tudo que nós experienciamos, está em conformidade com sua justiça. E sempre tem esse objetivo de nos burilarmos a nossa moral, o nosso progresso moral, como foi colocado hoje nesse estudo. Por isso, o nosso agradecimento a Deus. O nosso agradecimento a Jesus, o nosso modelo, o nosso mestre, que no mundo terreno nos trouxe o Evangelho, que é o caminho. E para compreendermos melhor o Evangelho, veio o advento da doutrina espírita, que veio assim tirar o véu da ignorância e nos mostrar o mundo espiritual. Obrigado, mestre. Obrigado a todos os amigos da Codificação Espírita, a Hipólito Leandro Elizar, Allan Kardec, todos aqueles que sobre a égide de Jesus nos deixaram esta filosofia, essa doutrina, que nos dá, assim, as bases para nós progredirmos na nossa religiosidade, na nossa religação com Deus. Obrigado a todos os amigos. E nesses instantes, aproveitando esses momentos de reflexão, de oração, vamos também vibrando para o nosso país, para a nossa comunidade, para todos aqueles que, como foi dito num dos primeiros textos, estão mortos, estão na catalepsia moral e necessitam de uma injeção de ânimo, que necessitam de alguém que façam ele despertar desta paralisia, desta morte, e assim adentrar no mundo dos vivos, moralmente, intelectualmente, compreender a extensão dos seres, inteligências
não como um corpo físico que estão aqui vivenciando na Terra no momento. Para esse orando e brandando. Muita força, muito amor, muita energia para esse despertar, para o rompimento desses casulos que vão assim atrasando, dificultando a evolução de alguns grupos, de algumas comunidades, de alguns que ainda deixam se escravizar por essas ideias. Assim nos despedimos, com muita gratidão por esse estudo desta tarde. Muito obrigado, que assim seja.